Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou o professor Zulim e você está no Tudo é Matemática Básica. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas e estratégias para resolver questões de geometria que caíram no Enem aí no ano de 2022. Se você está precisando desse vídeo, já deixa o teu joinha aí, assim você ajuda o canal, ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas que querem esse tipo de conteúdo. E claro, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Assim você não fica por fora sempre que tiver novidade por aqui. Olha só, fica até o final do vídeo que eu preparei uma surpresa para você. Não perca. Vamos lá para a nossa aula. Com questões de geometria que caíram no Enem aí no ano de 2022, nas duas provas, porque daquele ano tiveram duas provas, a prova regular e a reaplicação, mais no final do ano. Na verdade teve em três, porque teve a prova, que era ano de pandemia ainda, depois teve uma prova digital, depois reaplicação da prova do Enem. Então eu peguei questões da prova regular e da reaplicação. Então vamos lá para a nossa primeira questão aqui, para a gente resolver. Bom, questão 145, 2022, aplicação regular. O governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento da produção agrícola de duas cidades. O projeto consiste na interligação direta das cidades A e B com a rodovia 3, pela construção das rodovias 1 e 2. Então, olha só. Então, nós temos aqui, a rodovia 1 é o tracejado, rodovia 2 já é a linha contínua aqui, e a rodovia 3 é um segmento passando aqui pelo eixo X. As duas rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 3 em um mesmo ponto, conforme esboço apresentado na figura, a qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando o eixo X posicionado sobre a rodovia 3 e 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão entre as três rodovias. Está aqui o nosso desenho. A pergunta da questão aqui é a seguinte: pretende-se que a distância percorrida entre as duas cidades pelas rodovias 1 e 2, passando pelo ponto de conexão, seja a menor possível. Então, dadas as exigências do projeto, qual das localizações sugeridas deve ser a escolhida para o ponto de conexão? Bom, então nós temos aqui uma questão de geometria envolvendo o gráfico. Então, olha só, o nosso gráfico aqui, eu tenho vários pontos, ponto 1, 2, 3, 4 e 5 pontos de intersecção aqui com o eixo X. Eu quero calcular aqui a menor distância. Então nós vamos usar o seguinte: se nós pegarmos o ponto simétrico do ponto B aqui abaixo do eixo X, então o ponto simétrico aqui embaixo, então vamos pegar as coordenadas. Se o ponto B aqui tem coordenadas 50 e 20, são as coordenadas do ponto B, 50 e 20. As coordenadas do ponto B aqui embaixo, vamos aproveitar o plano cartesiano, claro, para resolver essa questão. B', vamos chamar aqui de B', ponto simétrico, vai ter coordenada 50, que é o mesmo X, e menos 20. Então, 20 para cima, 20 para baixo. Aqui, menos 20. E aí, a distância aqui é a mesma, 20 unidades para cima, 20 unidades para baixo. Então, a menor distância será um segmento em linha reta, aqui até o ponto B'. Bom, aparentemente, olhando aqui o desenho, você vai falar: professor, é o 40. E é o 40 sim. Mas eu vou mostrar para vocês, através de cálculo matemático, vamos provar que realmente a resposta é essa. Porque a distância aqui, menor distância, é uma linha reta. Porque o do 40 aqui do ponto 4 até o ponto B é a mesma aqui do 40 até o ponto B'. Então a menor distância entre A e B será a linha reta. Vamos calcular esse ponto aqui e mostrar que realmente o valor em x aqui tem que ser o
40. Bom, o que nós vamos usar aqui? Vamos usar as coordenadas. O ponto A aqui tem coordenadas 20 para x, 40 para y, 20, 40. O ponto B' está aqui. E o ponto, vamos chamar aqui de ponto C, é onde o ponto que eu não conheço. Então, supõe-se que eu não conheço o x, só que se o ponto está em cima do eixo x, o y vale zero, não tem altura, né? Aqui, ó, zero. Então, eu tenho 3 pontos que estão em linha reta. E aí, que teoria que eu posso usar aqui? 3 pontos que estão em linha reta, eu posso usar a condição de alinhamento de 3 pontos, utilizando o determinante de uma matriz. Vamos lembrar como que faz isso. Para isso, eu vou usar aqui um quadro em branco. Olha só. Bom, então eu tenho os 3 pontos. Lá, o ponto A, de coordenadas 20 e 40. O ponto C, de coordenadas x e 0. Eu não conheço x, vamos mostrar que esse x vale 40. E o ponto D no caso é o nosso B', né? Vamos chamar de B' mesmo. Vamos apagar aqui, para ficar igual ao problema. Ó, então o nosso ponto B', que é o simétrico do B, vale 50 e menos 20. Está aqui. Esses 3 pontos estão em linha reta. Então nós vamos lembrar aqui da condição de alinhamento entre 3 pontos. Se 3 pontos estão em linha reta, o determinante dessa matriz aqui, ó, que matriz? Pega os pontos na seguinte ordem. Não precisa ser A, B, C na ordem, ou A, C, B, tanto faz a ordem, mas a primeira coluna tem que ser X, segunda coluna tem que ser Y, e a terceira coluna, a gente aumenta uma coluna de uns. Então, 20, 40, 1, X, 0, 1, 50, menos 21. Se o determinante dessa matriz aqui, né, desenhada dessa forma aqui, der 0, implica que os 3 pontos estão em linha reta. Dessa forma eu consigo calcular aqui a medida x, vai dar uma equação. Então essa é a condição de alinhamento de 3 pontos. A gente pode usar matrizes. Basta que o determinante dê 0. Bom, o determinante de uma matriz de ordem 3, eu posso usar a regra de Sarros. Vamos calcular aqui a nossa regra de Sarros. Vamos repetir a matriz. 20, 41, x, 0, 1, 50, menos 21. Regra de Sarros, basta repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito. 20, 40, x, 0, 50 e menos 20. E aí, nós vamos multiplicar aqui a diagonal principal e as diagonais paralelas a ela. Depois eu volto multiplicando as diagonais secundárias. Aqui. Dessa forma eu consigo pegar todos os elementos da matriz. Bom, multiplicação. Quando eu vou multiplicando, normal, quando eu volto, vai trocando de sinal, né? Menos. Então, o determinante, vamos colocar aqui, vai dar 20 vezes 0 vezes 1 é 0. 40 vezes 1 vezes 5, então você faz a multiplicação. 4 vezes 5 é 20, 2 zeros, 2.000. Então nós teremos aqui 2.000. Depois, 1 vezes x, x, x vezes menos 20, menos 20x. Então, e já fez a multiplicação das 3. Primeiro deu 0. Quando eu volto, então ó, vai dar mais 40x, né? 40 vezes x vezes 1 dá 40x, mas eu estou voltando, então é menos 40x. Aqui, 20 vezes 1, 20 vezes 20, 40, menos 40. Tem um menos aqui embaixo. Só que eu estou voltando, menos com menos, mais 40. 40 não, né? Tem 2 zeros, 400. 20 vezes 20. E último aqui, 1 vezes 0 vezes 50 vai dar 0. Esse determinante aqui tem que dar 0. Pronto, uma equação do primeiro grau para resolver.
Ó, menos 20x com menos 40x dá menos 60x. 2.000 com mais 400 vai dar 2.400 igual a zero. Bom, para dar zero, vamos esquecer um pouco o passo para lá e passo para cá. Vamos entender a igualdade. Para dar zero, eu tenho 2.400. Então, basta que aqui tenha menos 2.400. Já tem menos. Então, basta que o 60x seja igual a 2.400. Porque daí terei menos 2.400 com mais 2.400 dá zero, tá vendo? Então, entender, enxergar a igualdade dessa forma, você consegue melhorar o raciocínio nas questões, do que ficar passo para lá, passo para cá, passo para lá, e você não entende o que está acontecendo. Bom, 60x igual a 2.400, 60 vezes quanto dá 2.400? É só dividir ambos os lados por 60, ou 2.400 dividido por 60. Aqui você pode dividir por 10 em cima e embaixo. Dividir por 10 em cima e embaixo é cancelar o zero. Sobra 240 dividido por 6. Você divide 24 por 6 dá 4, tem um zero, 40. Está aqui, ó, provado que para que os três pontos estejam em linha reta, nós temos que ter aqui o x valendo 40 e justificando então aqui a nossa alternativa, né? Vamos voltar aqui para a página. Deixa eu sair aqui da frente. Olha lá, alternativa D, lá no ponto 4, né? Olha lá, ponto 4 é o 40 valendo x. Alternativa D. E está aí resolvida. Próxima questão nossa aqui é a questão 148 da aplicação regular ainda. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular, reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, né? Respectivamente, como representado aqui na figura. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor no mesmo formato do cone circular reto com altura 10 centímetros. Então a altura se mantém. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a. Então eu vou diminuir o volume aqui em 19%, mantendo a mesma altura. Então, fazendo isso, qual será a medida do novo raio? Então, vamos abrir aqui o nosso quadro branco para caber as nossas contas. Então, olha só, o que nós temos ali? Vamos chamar assim, volume anterior, volume anterior. O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Bom, ali o que nós temos? A área da base é um círculo. A área de um círculo é πr², a altura lá é 10. E aí o raio do círculo ali é 4, porque vocês vão notar que o diâmetro 8 é o diâmetro. O raio é metade. Então o volume anterior aqui vai ser 1/3 de πr², 4 ao quadrado, vezes a altura, né, que é 10. Tá lá. Resolvendo aqui, 4 ao quadrado dá 16, né, 4 vezes 4, vezes 10, 160. Então o volume anterior aqui vai ser 160 π sobre 3 centímetro cúbico. A unidade medida lá é centímetro. Deixa assim, não divide, não dá para simplificar, porque 160 não é múltiplo de 3, mas deixa dessa forma, não mexe. Um segredinho aqui em questões de Enem ou de vestibular, que demoram, que tem muitas questões, o tempo teu é curto, não simplifica, deixa, vai resolvendo, vai montando a conta. Geralmente as questões são montadas da seguinte forma, no desenvolver da conta ali, sempre tem um segredinho ali para você conseguir resolver de forma mais fácil. Essa é uma delas, quer ver? Bom, então, o que eu vou ter que calcular agora? O volume novo. Eu vou ter que reduzir 19%. Então, como que eu faço uma redução de 19%? Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho 100%, e eu vou reduzir 19%,
Então quer dizer que o volume novo vai ter 81% do que tinha antes. 81% é 81 sobre 100. 81 sobre 100. Então, o meu novo volume vai ter 81 parte de 100 do volume anterior. Então basta multiplicar aqui por 81 sobre 100. Tirar 19% é isso, é multiplicar por 81 sobre 100, ou 0,81. Mas eu vou deixar em fração, que vai ser mais útil o cálculo aqui. Tá? Vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o volume novo vai ter que ser 81%, 19% a menos, do volume anterior. Do volume anterior. Bom, vamos lá substituir os nossos dados, as fórmulas. Volume do cone, 1/3, área da base vezes a altura. Mesma coisa. Então vamos lá. O volume novo, eu vou ter 1/3. Área da base, πr², eu não sei o r, né? Eu vou calcular o novo raio. Então, πr², área da base, vezes a altura. A altura eu sei. A altura é 10, manteve, né? Igual 81%, 81 sobre 100, vezes o volume anterior, que está calculado aqui em cima, 160 π sobre 3. Então, olha só. De cara aqui, o que eu posso fazer? Ambos os lados aqui é tudo multiplicação. Então, é vezes... Está tudo multiplicando. Eu já posso ir simplificando aqui algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho π de um lado, né, e π do outro. Eu posso dividir ambos os lados por π, ele vira 1. Então ele some. Isso é cortar, né? Você divide ambos os lados por π. O que mais? E ambos os lados eu vou ter um 3 multiplicando. Né? Então se eu multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, eu posso fazer isso na igualdade. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, ou seja, o 3 também cancela, dá 1, vira 1. Então nós vamos sobrar aqui. O que vai sobrar aqui do lado esquerdo? 10r². Então, vamos lá. 10r². Igual, o que sobra do lado de cá? 81 vezes 160 sobre 100. 81 vezes 160, não vou multiplicar, sobre 100. Por que eu não vou multiplicar? Porque eu estou enxergando aqui, você tem que enxergar um pouquinho lá na frente antes de resolver. E eu vou ter que calcular o r. E eu tenho r ao quadrado. Então, eu vou ter que calcular uma raiz quadrada lá no final. Ó, 81 tem raiz exata, 100 tem raiz exata. O 160, ó, eu tenho 10 multiplicando, ele vai dividindo, vai virar 16. Então, a gente tem que usar uma certa estratégia aqui para a conta ficar mais simples. Então, vamos continuar aqui, ó. Olha só. Então, eu não multiplico. Por que eu vou multiplicar e depois ter que dividir e vai dar mais conta? O 10 aqui, ele vai passar dividindo. Ou, se preferir, eu posso multiplicar em ambos os lados por... Deixa eu apagar essa flechinha aqui. Eu posso multiplicar ambos os lados por 1 sobre 10. Dividir por 10 ambos os lados é isso. É multiplicar por 1/10 em ambos os lados. Eu estou fazendo a mesma operação matemática em ambos os lados. Porque é importantíssimo a gente enxergar o que está acontecendo. E aí, ó, 10 divide por 10 dá 1. 160 divide por 10, ó, vai dar 16. E o cálculo fica mais direto. Você consegue determinar ali, vamos dividir aqui, o resultado. Olha só, eu tenho r², então vai sobrar isso aqui, ó. r² é igual a 81 vezes 16 sobre 100. Não multipliquei, porque eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Ou seja, o número ao quadrado que dá essa razão aqui, essa divisão, é a raiz quadrada desse número. 81 vezes 16 sobre 100. E aí eu posso usar a propriedade das raízes que diz que quando eu tenho um produto ou uma divisão, eu posso extrair a raiz quadrada de forma separada. Raiz quadrada de 81 vezes a raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada de 100. Eu posso fazer isso quando eu tenho multiplicação e divisão nas raízes. Então o raio vai ser raiz quadrada de 81 vai dar 9 vezes raiz quadrada de 16 vai dar 4 e raiz quadrada de 10
de 100, né, é 10. 9 vezes 4 é 36, dividido por 10. E 36 dividido por 10, só voltar uma casa, 3,6. Está aqui o nosso raio. Vamos voltar lá para a questão. Bom, olha aqui, 3,6, a alternativa aqui, letra C. Questão 179, aplicação regular ainda. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. Aqui o desenho. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores das dimensões na varanda na escala 1, 2,50. 1 para 50. O que quer dizer essa escala? Que cada 1 centímetro aqui no desenho corresponde a 50 vezes ele no real, ou seja, a 50 centímetros. Né? Cada 1 centímetro aqui você multiplica por 50 no real. Então, por exemplo, se essa lateral aqui vale 5 centímetros, o tamanho real dele é 50 vezes. Então daria 250 centímetros. Aí transforma em metro, você tem o tamanho, como que seria o tamanho na escala real a casa. Geralmente quando se faz uma planta, né, o arquiteto quando projeta uma planta, ele já coloca as medidas aqui reais. O desenho vai ficar pequeno, mas ele já coloca, aqui tem tantos metros, não é colocado em centímetro. Tá? Mas aqui é uma questão para entender a parte de escala, porque eu vou ter que fazer conversão de escala aqui também. Então a medida real, olha lá, ó, da área da varanda em metro quadrado. Medida real da área da varanda em metro quadrado. Bom, calcular a área da varanda aqui tem vários caminhos. É um L. Eu posso dividir, por exemplo, aqui em 2 retângulos. Ó. Aqui embaixo é 4, então aqui em cima também é 4. Então aqui sobra 12. Então aqui você vai ter 4 e esse pedacinho aqui 12, que é tudo 16, né? Então você tem um retângulo aqui de 12 por 50 e um retângulo de 4 por 18,4. Calcula a área de cada retângulo e soma. Eu tenho a área da varanda, bem fácil. Aqui a questão envolve conversão mesmo, aí que a gente vai ter que lembrar como calcula. Bom, esse pedaço aqui, 12 vezes 50, né? Área de retângulo, multiplicação das dimensões, 12 vezes 50 dá 60. Vamos colocar aqui então já. Então aqui nós vamos ter 60 centímetros quadrados. Esse retângulo aqui, 18,4 vezes 4, só montar a continha aqui de vezes. 18,4 vezes 4, fazendo a continha, 73, já calculei aqui, 73,6. Bem fácil a conta. 73,6 centímetros quadrados. Bom, então, nós temos aqui 73 mais 60, 133. Então, nossa área, procurada aqui, a área da varanda, 133,6 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Bom, e aí, como que eu vou converter? Porque aqui tem um detalhe. 1 para 50, a cada 1 centímetro você tem 50 vezes no real, 50 centímetros. Então, 1 centímetro quadrado não é 50 centímetros quadrados, esse é o erro. A cada 1 centímetro quadrado, você tem, na verdade, um quadradinho de 50 por 50, que é 50 vezes. Né? Então, você vai ter um quadradinho de 50 por 50 centímetros por 50 centímetros. Ou seja, 50 vezes 50, 5 vezes 5, 25, 2 zeros aqui. 2.500 centímetros quadrados no real. Então não podemos confundir isso. 1 centímetro quadrado, 50 vezes vai dar 50 centímetros quadrados. Não. É porque vai ser 50 por 50. Então 1 centímetro quadrado na planta corresponde, na realidade, a 2.500 centímetros quadrados. Então, eu tenho isso aqui de centímetro quadrado. Multiplica por 2.500, né? Você faz a conta aqui, 133,6, faz a continha, multiplicação normal. Você pode multiplicar por 25, depois aumentar 2 zeros, cortar uma casa, depois a vírgula. Então, 133,6 vezes
2.500, eu já multipliquei aqui, vai dar 334.000 centímetros quadrados. Então, essa é a área real da varanda, 334.000 centímetros quadrados. Bom, só com esse valor aqui, você já dá para olhar as alternativas. Opa, a única que bate aqui é o 33,4. Claro, mas como chegar nessa resposta? Porque eu quero em metro quadrado. Vamos ter que lembrar, 1 metro quadrado, quantos centímetros quadrados tem? No real, 1 metro quadrado. Bom, 1 metro quadrado, usa a mesma ideia aqui. Eu tenho um quadrado de 100 por 100 centímetros. Então, 100 vezes 100. Você tem um quadrado de 100 por 100 e 100 vezes 100 dá 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, 100 por 100. Você pode fazer essa conversão aqui para toda unidade. 1 quilômetro quadrado é 1.000 metros por 1.000 metros, assim por diante. Então, se eu tenho 334.000 centímetros quadrados e cada 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, é só dividir por 10.000. E quando você divide por 10.000, a vírgula volta 1, 2, 3, 4. Ela volta aqui. Por isso que a resposta é 33,4 metros quadrados. A próxima questão aqui é a 142 e já é da reaplicação. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem o formato indicado na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado ABCD. Então, ABCD é um quadrado. E o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Então, inscrito é dentro, circunscrito é fora. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. A razão da área do círculo maior para o círculo menor é igual a... Vou ter que calcular a razão entre áreas. Mas eu não tenho raio, porque para calcular a área do círculo, nós já vimos em questões anteriores que a área do círculo é πr quadrado. Então a área, a fórmula para calcular a área do círculo é πr quadrado. Nós usamos lá para calcular a área da base do cone, né? Que era para calcular o volume, a gente precisava da área da base, que era um círculo, πr quadrado. Bom, não tem raio, mas os raios eles se interligam. Então, por exemplo, o raio aqui da circunferência menor, vamos chamar de R, está aqui, um Rzinho. E o raio da circunferência maior, aqui ó, do O até o D, vamos chamar de R. E se a gente observar, se o R, né, que é o Rzinho menor, o R minúsculo, o raio da circunferência menor, ele é metade do lado do quadrado. Então aqui também é R. Olha só. Olha a relação que eu consigo entre eles aqui é 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo. E aí eu consigo uma relação entre o raio maior e o raio menor. E aí quando você faz a razão entre as áreas, ó, o π é conhecido, o raio vai ter uma relação entre eles, então não vai fazer diferença quanto é o valor do raio, ele vai acabar simplificando, dividindo. Mas qual relação? Teorema de Pitágoras. O que diz Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa, no caso, é o R e os catetos são os Rzinhos aqui. Hipotenusa é o raio maior. Então, pelo teorema de Pitágoras, R quadrado, o Rzão quadrado, é igual o R quadrado mais o outro R quadrado. Ou seja, um R mais um R dá 2R minúsculo ao quadrado. Então, o R quadrado é 2 vezes o Rzinho quadrado. Eu vou ter que tirar a raiz aqui? Não precisa, porque a fórmula da área ó, é R quadrado. Então, deixa assim. Então, vamos lá. S1, quem que vai ser o nosso S1? S1, a área do círculo menor, ou seja, π Rzinho ao quadrado. S2, quem é S2? S2, a área do círculo maior, π Rzão ao quadrado. Mas quem é Rzão ao quadrado? 2Rzinho ao quadrado, então substitui. Então vai ser, peraí, vamos apagar aqui.
Aqui, então vai ser π 2 rzinho ao quadrado. Tá aqui, ó. O rzão ao quadrado é 2 rzinho ao quadrado. Agora sim, ó, eu quero a razão, ó, considere S1 área do menor e S2 área do maior. O que eu quero? A razão do círculo maior para o círculo menor. Então eu vou dividir S2 por S1. Isso é razão. S2 π 2 r ao quadrado dividido por S1 π r quadrado. Olha lá, ó. Simplifica π, π divide por π dá 1, r quadrado divide por r quadrado dá 1. O que sobra aqui? 2, o dobro. Está aqui a nossa letra C. Questão 143. Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada, com a aresta da base de medida A. Está aqui na figura. E a altura H, ambas de mesma unidade de medida, como representado na figura. Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter capacidade igual ao triplo da atual. A altura da nova embalagem será 4/3 da altura da embalagem atual, então 4/3 de H. As arestas da base da nova embalagem serão denominadas por X. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova aresta da base e a medida A da aresta atual? Bom, a condição aqui deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. Essa é a condição. O triplo, 3 vezes. Então, vamos chamar aqui de volume 2 o novo, volume 1 anterior. Então, o volume 2, o segundo volume, terá que ser o triplo do volume 1 anterior. Substituindo os valores, aqui eu tenho um prisma. Um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado, a área da base vezes a altura. Então aqui eu vou ter, no caso aqui, o A é o meu prisma anterior. O novo prisma terá a base x, então vai ser x quadrado vezes a altura. A altura vai ser 4/3, ó, de H. Então 4/3 vezes H igual a 3 vezes esse volume. A ao quadrado vezes a altura. A ao quadrado vezes H. Bom, olha só que nós temos. O H, eu já consigo cancelar, dividir em ambos os lados. Divide aqui. E aí eu posso multiplicar cruzado agora. Eu tenho 1 de baixo aqui e fazer a multiplicação cruzada. O 3 vai multiplicando lá. X quadrado vezes 4 vezes 1. Então vai sobrar aqui 4x quadrado. 4x quadrado igual, e aí 3 vezes lá, 9a quadrado. Bom, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o x quadrado vezes 4, eu quero encontrar ele, passo dividindo. X quadrado é 9a quadrado dividido por 4. E aqui nós já podemos fazer da seguinte forma. Eu quero encontrar o x, mas o x eu tenho ele ao quadrado, então eu vou tirar a raiz do outro lado. Nós já fizemos isso em outra questão. 9a quadrado sobre 4. E aí, como eu tenho a raiz, produto e divisão, eu posso tirar a raiz separada de cada um deles. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de a ao quadrado é a, que está ao quadrado. E raiz quadrada de 4 é 2. 3a sobre 2, a alternativa aqui, D. E aí está resolvido. Então é só pegar a condição do problema e jogar as fórmulas, aí tem que lembrar das fórmulas, e ir simplificando, trabalhando em cima disso, que vocês conseguem chegar no resultado. Questão agora 149. Um novo produto denominado bolo de caneca no micro-ondas foi lançado no mercado com o objetivo de atingir ao público que não tem muito tempo para cozinhar. Para prepará-lo, uma pessoa tem à sua disposição 2 opções de canecas, apresentadas aqui na figura, caneca A, caneca B. A caneca A tem formato de um prisma reto regular
hexagonal. 6 lados iguais. Isso diz o regular aqui, ó. Hexágono, 6 lados. De lado L igual a 4. Então aqui vale 4. E a caneca B tem o formato de um cilindro circular reto de diâmetro D igual a 6. E eu vou precisar do raio. Então, o raio vale 3. Raio, né? Raio é metade do diâmetro. Sabe-se que ambas têm a mesma altura, 10. Então, a altura dos dois é 10. E que essa pessoa escolherá a caneca com maior capacidade. Então, considere o π 3,1 e raiz quadrada de 3, 1,7. Eu vou precisar desses valores. A medida da capacidade em centímetro cúbico da caneca escolhida é. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o nosso problema. Aqui a questão envolve volume. Volume de um cilindro e volume de um prisma de base hexagonal. Volume, tanto do cilindro como do prisma aqui, é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. A resposta aqui é em centímetro cúbico. Já está tudo em centímetro, então não vou precisar converter nada. O que eu tenho que lembrar é o seguinte. A área da base da caneca é um círculo. Nós já vimos, πr quadrado. Vezes a altura, que é 10. Tá, isso aí tudo bem. Só que aqui, a base hexagonal regular tem um segredo. Como que eu calculo a área de um hexágono regular? Vamos lembrar aqui o que fazer. Ó, se você dividir o hexágono aqui em triângulos, ele vai se subdividir em 6 triângulos e não é qualquer triângulo. Tem uma propriedade bem interessante aqui. Esses 6 triângulos vão ser equiláteros. 3 lados iguais. E aí dá para calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Para calcular a área do triângulo equilátero, dá para calcular a altura do triângulo, usar trigonometria, Pitágoras, dá para demonstrar essa fórmula aí. Mas a área de um triângulo equilátero, de lado L, é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá? Calculando a altura aqui, você tem os dois lados iguais, a base vale 2. Calcula ali a área de um triângulo equilátero, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vamos lá. Vamos chamar aqui volume A, depois volume B. Bom, o volume A, área da base vezes a altura, então a base são 6 triângulos equiláteros, 6 vezes o lado do triângulo equilátero é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, vamos calcular aqui já 16, né? 4 ao quadrado, 16, vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,7, então já estou substituindo, 6 triângulos equiláteros, lado ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. 6 triângulos equiláteros vezes a altura, que é 10. Aí resolvendo aqui, você pode dividir, ó, 16 por 4 aqui vai dar 4. Já melhora bastante. Aí multiplica 6 vezes 4, 24, vezes 17, né? Porque 1,7 vezes 10 dá 17. 24 vezes 17, faz a continha aqui. Rapidinho você faz essa conta aí. E vocês vão encontrar aqui 408 centímetros cúbicos. Só fazer a conta. O volume do B, área da base vezes a altura, πr quadrado, vezes a altura. Π, 3,1, né? πr quadrado, então vezes 9, vezes a altura, que é 10. Mesma coisa, 3,1 vezes 10 dá 31. 31 vezes 9, vocês vão encontrar aqui 279 centímetros cúbicos. Multiplicação. Então, qual que é o maior? Perceba que tem as duas medidas aqui, ó, 279 e 408, eles fazem isso. Então, o maior aqui é a letra C, 408. Tá acabando, tá? Só faltam 3. Parar aqui um pouquinho para avisar, né? Para lembrar vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho aí para vocês ficarem por dentro, porque toda semana vocês terão um conteúdo novo aqui no canal. Sempre eu vou estar resolvendo questões de Enem e depois eu vou resolver questões de vestibulares, então acompanhe, sempre terá coisa boa aqui. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Questão 152. Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada fixa rente ao solo plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura
Atualmente ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de 6 metros. Então, 5 mais 1, 6 metros. Como ilustra aqui na figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. Qual a medida aproximada em metro do comprimento do cabo extensor? Então vamos lá. Eu quero que a nossa nova área tenha o dobro da área anterior. Bom, a área anterior, vamos calcular. Dessa maneira aqui, área 1. Né? Vou colocar aqui, ó. Área 1, πr quadrado. πr quadrado, área do círculo. Bom, eu vou colocar aqui πr quadrado, deixa o π, tá? Não substitui o π, ele não vai ser necessário na conta. Então, a nossa área 1 é π, 6 ao quadrado, 36, ou 36π. 36π de área. Π metro quadrado. 36π metro quadrado. 36π. A nova área tem que ser o dobro, ou seja, vai ter que ser 72π. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A nossa nova área vai ter um raio de 6 mais a nossa nova, né, a área do círculo. O raio vai ter uma medida a mais aqui, eu não sei quanto que é. X. Então, vou ter 6 mais x, ou x mais 6. Então, o nosso novo raio, para o nosso cálculo, vai ter x mais 6 de comprimento. Para ter uma área total de 72π, o dobro de 36. Então, substitui. A área do círculo é πr quadrado, então vou ter π r ao quadrado, que é x mais 6, nosso raio, não sei quanto que é a mais lá, πr quadrado, essa área aqui tem que dar exatamente o dobro daqui, 72π. Por isso que eu pedi, falei para vocês aqui, né, não usa o π 3,14, porque eu tenho o π multiplicando de um lado e o π multiplicando do outro, eu posso dividir ambos os lados por π, ou cancelar. Então vai sobrar só para a gente aqui uma equação de segundo grau, ó, x mais 6 ao quadrado, que é igual a 72. Bom, essa equação de segundo grau aqui tem vários caminhos. Um deles seria desenvolver esse quadrado aqui, quadrado primeiro mais duas vezes, ou seja, desenvolver vai dar uma equação de segundo grau, Bhaskara, daria um caminho bem longo. Um caminho mais fácil, como já está simplificado aqui, eu posso fazer o seguinte. O número ao quadrado que dá 72 é a raiz quadrada de 72. Ou ainda pode ser mais ou menos. Porque se eu tiver um número negativo aqui, quando eu levo ao quadrado, também é positivo. Ou seja, eu posso escrever essa igualdade aqui, ó. X mais 6 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 72. Não tem raiz exata, mas ó, é aproximado. Nós vamos ter que calcular com a raiz aproximada aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer as contas. O que eu vou ter aqui? Raiz quadrada de 72, o 72 fatorando, vou colocar aqui, ó, é 36 vezes 2, dá 72. E aí o 36 tem raiz exata. Lembra que quando eu tenho um produto eu posso tirar a raiz separada. Então, eu posso escrever da seguinte forma. X mais 6 vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36 vezes 2. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, x mais 6 vai ser igual a mais ou menos 6. A raiz quadrada de 2 não tem exato, então deixa aqui por enquanto na raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada é 6, mais ou menos 6 vezes a raiz quadrada de 2. Bom, e aí? X mais 6 tem que ser mais ou menos? Para dar menos aqui, como 6 é positivo, eu teria que ter um x negativo. Não dá, porque x é medida. Então desconsidera. Então o x mais 6 tem que ser igual a 6 raiz de 2. Ou seja, o x vai ter que ser igual a 6 raiz de 2 menos 6. Né? Tira 6 em ambos os lados. Colocando 6 em evidência, eu tenho 6 multiplicando aqui e aqui, eu vou ter x igual a 6 vezes
raiz quadrada de 2 menos 1. Porque se eu multiplicar aqui, volta aqui. Aqui não tem jeito. Para mim conseguir chegar na resposta, eu tenho que saber o valor aproximado da raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 tem aproximadamente 1,4. Tá? Vamos continuar aqui nossa página em branco. Peraí. Então, continuando aqui, nós paramos aqui. X é igual a 6 vezes a raiz quadrada de 2 menos 1. A raiz quadrada de 2 tem valor aproximado aqui de 1,41. 1,41, 1,4. Duas casas depois a vírgula vira 1,41. Para a gente concluir essa questão, a gente tem que lembrar desse valor aproximado. Raiz de 2, raiz de 3, esses valores geralmente é difícil aparecer, mas, por exemplo, aqui, caiu. Então, eu vou ter x que é igual a 6 vezes 1,41 menos 1. Então, x vai ser igual a 6 vezes, a diferença aqui vai sobrar 0,41. É só fazer 6 vezes 0,41. Vocês vão ter aqui, ó, 2,46. Fazer uma continha, facinho. 2,46, que dá aproximadamente 2,5. É o valor mais próximo que nós temos lá na questão, nas alternativas, né? Vou voltar lá. Olha lá. Alternativa E, 2,5. Questão agora 155. Uma indústria planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico, com 1 metro de altura, capaz de armazenar 0,4 metros cúbicos de água. A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro deve ser... Bom, o volume já é dado em metro cúbico, então nós temos aqui o volume, 0,4 metro cúbico. A altura, 1 metro. E eu quero a medida do raio. Então, eu não tenho aqui a medida do raio. O volume de um cilindro. Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Ou seja, πr² vezes h. Área da base vezes a altura. O nosso volume é 0,4. Tá vendo que as respostas têm o π, então deixa o π quietinho aqui. Vezes r² vezes a altura, que é 1. Então, vezes 1, ele some. Eu vou ter r² vezes π igual a 0,4. Então, é só passar o π dividindo. Então, ou dividir ambos os lados por π, o nosso r² vai ser 0,4 sobre π. E, novamente, para mim calcular o r, se eu tenho r², o nosso r vai ser a raiz quadrada de 0,4 sobre π. E aí já tem solução, né? Já tem a resposta aqui, ó. A resposta está aqui, né? Ó, letra D. Questão bem direta. Bom, vamos lá então para a nossa última questão. Questão de número 174. Um túnel viário de uma única via possui a entrada na forma de um triângulo equilátero de lado 6. Triângulo equilátero, os 3 lados iguais. Então, 3 lados de lado 6. O motorista de um caminhão com 3 metros de largura deve decidir se passa por esse túnel ou se toma um caminho mais longo. Para decidir, o motorista calcula a altura que esse caminhão deveria ter para tangenciar a entrada do túnel. Considere o caminhão como um paralelepípedo reto. Então, né, essa altura em metro eu tenho que calcular aqui a altura do caminhão. Vamos desenhar aqui para entender o problema. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero. Os lados medindo 6. E o caminhão tem a forma de um paralelepípedo, um bloco retangular, ou uma caixinha. Então, eu vou ter aqui a parte de cima, desenhar um retângulo aqui. Seria onde o caminhão passaria. A largura do caminhão vale 3. Então, tem aqui 3. Tudo em metro, né? Então, deixar o metro aqui de lado. Só os números já ajuda. Bom, vamos lá. O que a gente consegue observar aqui agora? Esse ângulo aqui, como esse lado 3 aqui é paralelo,
também vale 60, porque o triângulo é equilátero, 3 lados iguais, cada ângulo interno aqui vale 60. Então aqui também vale 60 e aqui também vale 60. Opa, então eu tenho aqui em cima também um triângulo equilátero, de lado 3. Ó. Então esse pedacinho aqui embaixo vale 3, porque tudo é 6. Então aqui está na metade, certinho. Outra coisa, se eu puxar a altura aqui, se ele é equilátero, aqui 90 graus, vai estar batendo no meio certinho aqui. Então aqui vale 1,5. E aí quando eu olho esses dois triângulos aqui, esse triângulo aqui de cima e esse aqui de baixo, os dois são semelhantes, porque apresentam os mesmos ângulos, 60, 90, consequentemente esse ângulo aqui em cima é o mesmo. E aí, como um lado é igual, eles são semelhantes. Triângulos semelhantes quando os ângulos internos são iguais. E a hipotenusa é igual, então os dois triângulos têm as mesmas medidas. Então aqui também vale 1,5, metade de 3. Ou 3 sobre 2. Eu vou usar esse valor aqui para fazer a conta. Eu quero a altura do caminhão. E olha só o que nós conseguimos aqui. Um triângulo retângulo de hipotenusa 3, cateto x e outro cateto 3 sobre 2. Então eu quero calcular o x, a altura do caminhão, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então x ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado. Eu vou usar fração ao invés de 1,5 porque as respostas aqui estão em fração, duas delas, então provavelmente vai ficar mais fácil. 9, resolvendo então, vai ficar igual a x ao quadrado mais 9 sobre 4, que é ao quadrado. Eleva tudo ao quadrado, né? 3 meio ao quadrado, 9 sobre 4. Passo 9 quartos diminuindo, ou seja, o nosso x quadrado vai ser 9 menos 9 quartos. Passou 9 quartos junto lá com 9. Posso escrever assim também. 9 menos 9 quartos, eu tenho que igualar os denominadores, mas como embaixo do 9 tem 1, basta multiplicar. 4 vezes 9, 36, menos 9. Então, nosso x quadrado vai ser 36 menos 9 sobre 4, que dá 27 quartos. E novamente, ó, olha só quantas questões que o Enem exigiu esse tipo de cálculo. X quadrado igual o número aqui. Que número é esse? É a raiz quadrada dele. Então, o nosso x vai ser a raiz quadrada de 27 quartos. 27 quartos. O 27 não tem raiz exata, mas eu posso fatorar. Então, o nosso x vai ser a raiz quadrada de 9 vezes 3, que é 27, sobre 2, raiz quadrada de 4. Lembra que eu posso calcular a raiz quadrada de forma separada, quando tem produto e divisão. E aqui, raiz quadrada de 9 vezes 3, novamente, fazendo a raiz quadrada separada. Raiz quadrada de 9 é 3, o 3 fica na raiz, não tem raiz exata. Então vai ser 3, sai, né, raiz quadrada de 9, vezes a raiz de 3, fica na raiz, não tem raiz exata, dividido por 2. E aí a gente consegue observar aqui a alternativa, 3 raiz de 3 sobre 2, é a alternativa E. Agora você está pronto para encarar qualquer desafio de geometria que caia no Enem. Lembre-se de aplicar essas estratégias e essas dicas durante seus estudos aí para ser usado aí durante a prova. Com prática e conhecimento sólido, você será capaz aí de atingir uma nota bem alta no Enem. Em relação à surpresa, eu preparei para vocês um e-book de matemática básica. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso a esse material. Tem exemplos, questões resolvidas, exemplos resolvidos e bastante exercício para vocês praticarem a matemática básica, que é bastante essencial aí para as provas do Enem. E claro, não se esqueça do joinha, ajuda o canal a espalhar esse vídeo para mais pessoas que queiram esse conteúdo, se inscreve no canal que ainda dá tempo e ativa o sininho para receber as notificações, para não ficar por fora, porque toda semana terá conteúdo novo aqui no canal. Aproveite a jornada e vamos junto rumo ao sucesso. Até mais!